Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 23 de julho de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Este é o sábado da 16ª semana do tempo comum. É preciso conformar-se com a coexistência de bons e de malvados, de puros e de pecadores, de justos ou injustos. Nós não vivemos num mundo onde só tem maus, onde só tem bons, ou querer que todos sejam bons. Até no coração dos bons, dos justos, dos puros, existem elementos de maldade, de pecado e de injustiça. Então o Senhor nos ensina o caminho para viver nessa coexistência. Vamos ouvir e meditar a palavra. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho que vamos meditar hoje está em São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Damos continuidade às parábolas que Jesus está contando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de hoje é exigente porque às vezes nós queremos a pureza, a raça pura, a perfeição. Mas não tem jeito. E o Senhor nos ensina a ter cautela, ter paciência. Não podemos esquecer que neste caminhar aqui na história, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, o tempo da conversão. Para mim, para você, para todos, nós temos até o último momento da nossa existência, enquanto respirarmos, para fazermos uma escolha por Jesus, para nos convertermos. Então, alguém que possa estar agindo com maldade, tem chance de conversão. Você que está vivendo bem, corre o risco de errar, de pecar, de ser tomado pela maldade. Mas todos nós podemos nos converter e viver em Deus. Este evangelho é um alerta. Quando a tentação de querer arrancar o mal
do nosso jeito e querer uma raça pura, perfeita. Ultimamente nós temos visto isso também muito na igreja. Tem gente que perde a graça da celebração da missa, da oração, da comunhão, que até recebe, porque adora ficar preocupado e observando quem está ali exercendo o ministério, se está fazendo tudo certinho, se colocou a mãozinha certinha, se não bateu palma, se não fez isso, se fez aquilo. Né? Tem gente assim, na igreja está lotado de muita gente que fica criticando o Papa porque o Papa acolhe isso, porque faz aquilo. Né? E perde a essência. Né? Cuidado. Às vezes você acha que é trigo, mas pode ser joio. E muitos joios podem se tornar trigo. É o tempo da misericórdia, é o tempo da conversão. Nós não temos autorização para arrancar o mal do mundo. Não é que a gente não possa denunciar as injustiças, não possa corrigir o irmão no pecado, não é isso. Né? É preciso ser cauteloso para não jogar fora o trigo e nem promover o joio. Os filhos do reino e os filhos do maligno estão presentes no mundo. Também na igreja. Crescem juntos. Não é fácil distinguir. Tem gente que pode ter uma cara santa e piedosa e ser maldoso e cheio de pecado. Tem gente que pode ser exagerado, etc., mas ter um coração maldoso, um coração bom, voltado para Deus e buscar a conversão. Então, embora o joio possa parecer com trigo, sua verdadeira identidade será manifestada quando Cristo voltar. Não é quando eu quiser ou como eu achar que fulano de tal não presta, que fulano de tal é joio. Né? Mas quando Cristo voltar, e aí, como não produziu frutos, como as espigas não têm frutos, será manifestado como joio. Os que semeiam trigo são os que se preocupam com a vida, com o bem. Os que semeiam joio, os filhos do maligno, são os que pecam ou levam os outros a pecarem. Pensemos hoje um pouquinho nesta parábola. Jesus sempre diz: quem tem ouvidos, ouça. Chegamos à nossa segunda parte da Academia Espiritual. Vamos rezar a palavra que ouvimos e meditamos. Primeiro passo, você já sabe, o alongamento. Coloque-se na presença do Senhor, peça os seus dons à luz do Espírito Santo, faça sintonia com o coração de Jesus. Segundo passo, retomamos a palavra de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Essa palavra nos faz um apelo. Jesus diz, aquele dono da plantação: não arranque o joio. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Não cabe a nós excluir as pessoas dizendo que são boas ou maus. Depende de muitos fatores. E até dentro de nós há maldade. Então há um tempo para a nossa conversão, o tempo da misericórdia de Deus. A condição que nos apresenta o texto: veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Precisamos saber disso. O joio é obra do inimigo. O inimigo está aí a todo tempo semeando nos corações o joio, a maldade. E uma advertência: deixai crescer um ao outro até a colheita. Essa paciência de Deus é para a nossa conversão.
E ao mesmo tempo, quando chegar o fim dos tempos e o Senhor voltar, será revelado quem de fato produziu verdadeiros frutos. E agora, nossa oração. Senhor, enche-me de paciência, pois no trato com as pessoas eu não posso ser capaz de julgamentos. Ajuda-me, Senhor, porque o mundo e em mim mesmo está cheio de joio e trigo. Concede-me misericórdia e a possibilidade da conversão todos os dias. Não permita, Senhor, que eu queira fazer minha própria justiça, que eu exija a perfeição dos outros, mas que eu seja misericordioso e obtenha de vós a misericórdia. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.